Metaforando. O cara que consegue saber se você tá falando a verdade ou não. O cara sabe tudo. Você não consegue mentir pra ele, a não ser que você seja o Bruno Henrique, o atacante do Flamengo. Aí ele não tem realmente como saber. Tapa falso lá do Will Smith contra o Chris. Análise de linguagem corporal. Essa eu quero ver. Vambora. Vai. Tem pouco view. Só tem 1 milhão. Ficou puta, hein? Pálpebra superior orbicularis oris. Vixe, AU 24 não sei. Esse cara é... Ele é foda. O Vitor é foda. Vitor Santos. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Tá bom. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Tá. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar a polêmica situação envolvendo o tapa que Will Smith deu em Chris Rock. Vamos falar sobre essa situação polêmica que aconteceu na última cerimônia da entrega mundial do Oscar, onde o ator Will Smith desferiu um tapa no comediante Chris Rock, após esse ter feito uma piada envolvendo a esposa de Will. Muitas pessoas perguntaram se aquilo é real, se aquilo é fake, será que o tapa foi ensaiado? Antes da gente tentar responder isso, vale a pena lembrar, se você gosta de entender mais sobre o comportamento não verbal, já se inscreve, clica aqui no Metaforando, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, porque você sempre vai receber conteúdo sobre linguagem corporal, comportamento emocional, comportamento facial, e entender mais sobre as pessoas ao seu redor, tá certo? Então se inscreve aí, curte o vídeo e vambora! Conforme noticiado recentemente, uma grande polêmica aconteceu. O ator Will Smith agrediu o comediante Chris Rock com um tapa no rosto durante a cerimônia de premiação do Oscar 2022. Acontece que enquanto apresentava o prêmio de melhor documentário, Chris Rock fez uma piada sobre a aparência da esposa de Will Smith. Chris Rock comentou que a aparência dela, com o cabelo raspado, lembrava muito a protagonista do filme G.I. Jane, né, Até o Limite da Honra, onde a atriz Demi Moore fica careca. E detalhe, a Jada Smith, a esposa do Will, ela está careca por conta de uma condição de saúde que apresenta justamente a queda capilar, uma condição chamada de alopécia. Alopécia! Gustavo, obrigado pelo donate, logo após ouvir essa piada, o Will então se levantou da onde estava, foi até onde Chris Rock estava aí, ele desferiu um tapa. Toma um tapa Chris na Rock cara. Ficou bem chocado, não soube muito bem como reagir, mas continuou com a cerimônia enquanto Will gritava pra ele tirar o nome da esposa dele da boca. Bom, o que muita gente quer saber, será que ali nós conseguimos ver comportamentos não verbais de uma situação genuína? Tapa que o Will Smith deu no... Mano, eu vou falar a minha opinião. Salve. Eu vou falar a minha opinião. Eu acho, tipo assim, quando eu vi até o tapa, eu achava que era fake. Depois, quando eu vi ele falando, gritando no negócio, aí eu falei, caralho, é verdade. Só eu, Chatsi? Só eu, sim ou não? Quando ele começou a gritar, aí eu falei, mano, eu acho que isso aí é verdade. Ele não ia mandar uma dessa do nada. O Chris Rock teria sido combinado? A gente vê algum comportamento ali congruente ou incongruente? Ou não? Não tem nada de ensaiado? Tudo ali foi mesmo espontâneo. Vamos tentar então elaborar algumas respostas com base na observação não verbal desse vídeo aqui dos dois, tá certo? Vale a pena lembrar, pessoal, esse vídeo aqui é um estudo de análise não verbal, não é uma resposta definitiva, eu não sou juiz de nada, e essa daqui é apenas uma análise, tá certo? Vambora. Vamos lá. Bom, então inicialmente nós temos a piada do Chris Rock. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Acabou de ser feita a piada. Alright? Aqui é interessante ver o seguinte já. Ele tá conversando com a Jada, então ele tá olhando pra ela, a gente vê pela posição dos olhos do Chris Rock, ele tá aqui, Jada, não sei o que, olhando pra Jada. Assim que ele faz a piada, os olhos dele automaticamente vão pra outro lado, onde o Will Smith teria sentado. Isso seria uma espécie de tentativa de aprovação. Ele tá caçando ali com a visão se o Will aprovou a piada dele. O nome disso, inclusive, nos estudos não verbais é chamado de facial feedback. Ele tá olhando pra ver, né, pra ter um feedback facial, se o Will comprou a piada, se o Will gostou. É pra ver se ele não fez nenhuma merda, né? Pra ver se o Will Smith pegou e falou assim, você entendeu? Foi uma piadinha, tá? Ou não, ou seja, talvez ele já esperasse que algo de ruim poderia acontecer, né? O Chris Rock. Alright? Pra ver certinho aqui. Jane 2, can't wait to see it. Alright?
Agora nós temos a reação do pessoal ao ouvir a piada, né? Olha só, a expressão facial do Will Smith, nesse momento nós temos as contrações, músculo zigomático maior, juntamente com orbiculares dos olhos. Orbiculares por conta da ação de compressão da pele ao redor dos olhos. Então, sim, nós temos felicidade nessa expressão facial do Will. Na Jada Smith nós temos a seguinte codificação. Primeiro, ela apresenta uma elevação do lábio superior, uma separação do filtro nasal e uma acentuação do sulco nasolabial próximo à região aqui. Acho que ela não curtiu muito. Asa do nariz, tá certo? Uma expressão de nojo. Ou seja, uma total desaprovação do comentário feito pelo Chris Rock. Ixi, aí essa olhadinha dela pra cima é que fudeu, mano. Quando ela olha pra cima, aí... Nós temos juntamente com isso o revirar de olhos, que é um comportamento associado à desaprovação e desprezo também. Nós temos o massagear de mãos, que é conhecido como gesto pacificador. Esse tipo de gesto ocorre, geralmente, quando nós estamos tentando nos acalmar, tá certo? Por isso chama-se autopacificador. Massageio a mão ou partes do corpo para me acalmar, para ficar menos ansioso, menos irritado. Então é muito comum. Eu quero fazer algo, tomar uma atitude muito difícil, massagear a mão, passar a mão no corpo, enfim. Esse é o gesto que a gente vê na Jada agora. Tá. E olha a cara dela de nojo, meu Deus. Então ela devolvendo um olhar na direção do Chris Rock, com as pálpebras comprimidas, o que seria uma microexpressão de raiva por conta do offset. E claro que a completa ausência de sorriso. Não tem. Chris Rock se vira e ele demora um tempo para ter a risada, né? A risada fica por muito tempo na face dele também. Ele demora para iniciar o processo do riso e essa expressão também permanece muito tempo, né? Pelo tempo superior a 1 segundo. Ele fica lá... Esse tipo de perfil facial, conforme é descrito em Getting to the Truth, uma expressão que fica por muito tempo na face e está, sim, geralmente associado a expressões faciais posadas. Ou seja, de fato, esse sorriso nesse momento dele não é de felicidade, mas provavelmente um sorriso de embaraço. Tá com medo, tá com o culhão na mão. That was a nice one, okay. Ele disse que foi uma boa piada e tal, e vai continuar com a narrativa. I'm out here. Quando ele vê, então, que o Will Smith tá vindo na direção dele, nós vemos que os cantos dos lábios se esticam lateralmente, fudeu. deixando à mostra a região da arcada dentária dele na porção lateral, a arcada dentária superior, o que indica pra gente que o músculo risórios foi ativado, ou seja, essa seria uma microexpressão de medo. Tanto que ele até para a narrativa dele, inspira fundo e fala né? Demonstrando ali uma completa quebra na narrativa, congruente com a emoção de medo. Novamente ele fica com uma risada muito louca. Ele já tá rindo agora de medo, tá rindo de tipo, a casa caiu, fudeu. Por muito tempo, uma risada falsa. E temos aí o momento do tapa. A primeira coisa que a gente pode observar é que o Will tá andando com um passo mais acelerado. Ele não tá caminhando de forma devagar em direção ao Chris Rock. Tá. Nós conseguimos observar que o olhar dele está fixo, a gente não tem a visão... Antes dele chegar, ele ainda dá uma... Ele dá um negocinho na cabeça, assim, o Will. Não sei se isso aí tem a ver com alguma coisa. Posso estar falando merda, né? Eu só falo merda. Da câmera de frente para ver a expressão facial do Will nesse momento. Mas o olhar fixo também é outra condição muito comum na raiva. Eu foco na ameaça ou no alvo ao qual eu quero descontar, né? Descarregar a minha carga de energia da emoção de raiva. As explicações que eu vou te passar agora, inclusive, estão no meu livro Linguagem Corporal, um guia prático para analisar e interpretar pessoas. Se você quiser adquirir esse livro e ter acesso ao meu material exclusivo para poder aplicar a leitura de linguagem corporal, análise não verbal das pessoas ao seu redor no seu dia a dia, é só clicar as mãos e os braços com bastante intensidade, né? Ele tá andando e movimentando bastante. O que significa pra gente? Ele olha pro chão antes de pegar e dar o tapa pro cara. Vocês perceberam isso também? Estamos sob efeito da emoção de raiva. O que pode acontecer? Alguns hormônios como catecolamina, adrenalina podem invadir a nossa corrente sanguínea e fora isso, outras alterações, como por exemplo o deslocamento do fluxo sanguíneo para as extremidades dos dedos, das mãos, pode ocorrer também. Esse tipo de alteração acontece porque eu preciso ter energia para lidar com uma ameaça quando eu tô com raiva, né? Algo que eu considere uma ameaça ou que eu considere ser necessário de neutralizar, eu preciso ter uma resposta tátil para lidar com isso. Por isso que é muito comum o deslocamento do fluxo sanguíneo para as extremidades dos membros, né? Para poder lidar com essa ameaça. E isso acaba acarretando em algumas alterações perceptíveis, como a mão ficar um pouco mais trêmula, ou a mão e os braços se moverem um pouco mais quando a pessoa tá com raiva. É briga de bar, o cara vai brigar com o outro, o que ele faz? O que foi, meu irmão? Então vem aqui, então vem então. O cara começa
começa a movimentar a mão, braço, bastante. Isso aí indicando que existe uma carga emocional, tá pronta ali para ser descarregada. Quando ele chega próximo do Chris Rock, ele deixa a mão que vai ser desferido do tapa um pouco mais. Ele olha pro chão, mano, quando ele chega perto do Chris Rock, você tá vendo? Imóvel, ele até tensiona um pouco ela, isso é muito comum, a gente chama isso de contexto de pré-ataque. Antes de um pré-ataque, quando a gente tá falando ali de uma agressão premeditada, é muito comum que o agressor calcule exatamente o que ele vai fazer para não errar o ataque. Então é muito comum antes de um ataque, antes de uma briga, a pessoa ali, o agressor, às vezes até mesmo esconder a mão ou trazer a mão para trás, deixar ela imóvel e desferir o ataque. Você pode inclusive ver isso num caso real que eu analisei junto com o perito em defesa pessoal e instrutor de defesa pessoal, o Wesley Jimenez, lá no canal dele. Só uma mostrinha pra vocês verem o momento de uma agressão real, como que a gente tem esse comportamento da mão de ataque, ficar um pouco mais parada, até mesmo um pouco mais escondida e em seguida vir o ataque. Rapaz, mas que paulada, hein? Júlio Ian deu dinheiros BRLR Cifrão 2. Aruan cheguei na mina igual punhas e tô namorando. Aí, parabéns, irmão. Outra coisa que a gente pode falar da violência premeditada também, sinais comuns ali, congruentes com uma pré-agressão, é a diminuição da proxêmica. Em contextos de briga, em contextos de combate, conforme é comentado ali em Dangerous Personalities e também em When Violence is the Answer, 2 livros que falam bastante sobre o comportamento de raiva, comportamento de agressão. É muito comum que numa pré-agressão, numa violência premeditada, a pessoa, o agressor, acabe diminuindo a distância, ou seja, chegando numa proxêmica muito íntima, num tempo muito rápido. É muito comum o agressor cada vez chegar mais rápido da vítima para poder cometer o ataque. Quando o agressor está em dúvida, ou quando ele não sabe se vai cometer um ataque, ele para numa distância um pouco razoável, uma distância média, faz uma ameaça, dá a volta, né, fica contornando, rodeando ali, faz mais ameaça. Por fim, em situações assim, muitas vezes acaba indo um para cada lado. Nesse contexto, a gente vê o Will indo diretamente, diminuindo a distância, diminuindo a proxêmica até que ele chega na distância certa para dar um ataque. Então esse é um outro sinal que pode indicar pra gente sim que a agressão ali ela tinha total interesse e ímpeto em ser uma agressão real. E a gente tem a pancada, né? Percebam ali a posição dos pés do Will. Quando ele bate, ele dá um tapa com rotação de quadril. Nas artes marciais, no boxe, né? Geralmente em estilos de combate, quando você vai dar um golpe, um ataque, a gente fala muito sobre a projeção de quadril para colocar força no seu golpe. Quando você tem interesse em machucar um oponente ou afastar ele, você dá um golpe com projeção de quadril. Percebam que aqui, não só o Will Smith dá uma projeção de quadril, dá pra ver a forma que o tronco dele gira alinhado com o quadril, como ele até mesmo se desequilibra, né? Ele acaba bambeando um pouco antes de virar, o que é um indicador de que ele não só botou força, como ele botou força demais. Perdeu até mesmo o controle da rotação de quadril. Caralho! E fora que o barulho também deu pra ver que o tapa foi bem próximo do microfone. Pelo que deu pra entender, parece que o Will Smith quis dar um tapa na boca e não no rosto, né? Por isso que o tapa pegou meio errado, meio torto, né? Não deu um barulho em cheio. Talvez até mesmo por isso que o Chris Rock não teve uma reação tão grande como cair no chão, enfim. Né? O tapa provavelmente pegou de raspão na boca ou perto do microfone aqui. Agora vamos ver a reação do Chris Rock, antes da gente continuar. Percebam a reação do Chris Rock quando ele toma o tapa, na sequência o que acontece com o braço esquerdo dele. O braço automaticamente já sai e vai na direção do corpo entre ele e o Will Smith, uma espécie de proteção. Tá. Esse é um sinal muito comum, tá certo? Muito comum mesmo em situações de ameaça, em contextos de ameaça. Quando a gente se sente ameaçado, é muito comum a gente reagir de surpresa e já colocar o nosso braço entre uma ameaça e o nosso corpo. E assim que o Will se vira, ele já volta ali pra posição novamente com o braço pras costas, entendendo que a ameaça foi neutralizada, enfim, que a ameaça não está mais tão intensiva. Ameaça neutralizada. Will Smith então sai com uma expressão muito conhecida como desdém, por essa expressão ficar muito tempo na cara dele, né? Ele vira com a sobrancelha mais elevada que a outra, contrações nos cantos dos lábios pelo músculo bucinador, e ele volta com essa expressão na cara. A gente pode entender que foi uma expressão posada nesse momento, tá certo? Uma expressão para demonstrar arrogância ou para demonstrar o desprezo que ele deve ter sentido ali pelo comentário do Chris Rock. E aqui é interessante observar duas coisas. Primeiro, que ele tá movimentando a mão ali próximo, né? Fazendo gestos pacificadores ali na camiseta. Novamente, quando a gente se desequilibra emocionalmente, quando a gente perde o controle, é muito comum começar a mexer na roupa, no corpo, pra voltar ao controle corporal, né? Pra voltar ali o autocontrole. Por quê? Porque quando eu massageio o corpo, né? Quando eu estimulo, quando eu mexo nas minhas peças de roupa, eu estou estimulando nos receptores na camada superficial da pele para que eles tragam, né? Liberem hormônios como a serotonina, por exemplo, que vão me deixar momentaneamente mais tranquilo, certo? Então, é bem comum, dá pra ver aqui que
teve uma alteração emocional no Will Smith nesse momento, sim. E segundo, ele tá com a mão próxima ali da região genital. Em contextos de combate, quando você olha o comportamento, não só de seres humanos, mas até mesmo de outros grandes mamíferos ou de outros animais, é muito comum, em contexto de combate... A mão no saco é comum? O vencedor colocar a mão ali próximo às regiões genitais, muitas vezes para mostrar uma sensação de superioridade. A gente vê isso até mesmo quando a gente tem um embate entre lobos, né, em uma alcateia, enfim, um debate pela liderança. Quando um lobo consegue tomar a liderança, o que ele faz com o outro? Ele urina no outro. Ou seja, ele usa... Quê? Tá louco? A região genital dele para marcar o território e para marcar a dominância, a superioridade. Então é um comportamento muito comum, tanto a mão próxima, né, a mão na cintura, a mão próxima da região genital, quando alguém se sente dominador ou tá demonstrando superioridade. Isso pode acontecer sim. Para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, vale a pena um livro clássico sobre o tema, né, sobre comportamentos emocionais que a gente tem em paralelo com outras espécies, chamado... Eu vou assistir, vou ler o livro Charles Darwin pro cara pegar, bater no outro e mijar no outro depois. A expressão das emoções no homem e nos animais, do Charles Darwin. Uau! Você fica parando o vídeo e uma coisa nada a ver. Por fim, o Chris Rock fala, nossa, o Will Smith me arregaçou aqui, simplesmente acabou de me arregaçar e tal. Continua com a piada, a galera dá risada, o pessoal muito provavelmente achando que era tudo combinado. E aí o Will Smith começa a gritar, né? Tira o nome da minha esposa. Aí ele começa, foi nessa parte que eu peguei e falei assim, isso aí não é brincadeira não. Esposa na sua boca. E até esse momento parece que a galera ainda achava que era zoeira. Você vê a Lupita ali atrás do Will. A Lupita, coitada da Lupita, né? A Lupita nem sabe o que tá fazendo ali. Expressão de surpresa e um riso na cara. Ela tá surpresa e achando graça. Caraca, essa atuação é Mikael, top, velho. Tá parecendo que rolou porrada mesmo. Wow, dude! Pô, isso é Hollywood mesmo, né? E agora a gente tem a réplica do Will Smith. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your I'm going to. Caralho, essa segunda, quando ele fala pausadamente, eu tinha certeza que não era brincadeira. A gente consegue ver a inspirada. Boa noite, lindo. Manda sabe por que eu sei? Salve, Zique. Sabe por que eu sei? Porque quando eu aprontava com a minha avó e ela falava assim, Aruan Henrique Félix, eu falava, fudeu, eu fiz alguma merda, agora eu vou apanhar. E não é Aruan Henrique Félix, é pausado. Funda no Will Smith, indicando uma grande alteração no fluxo cardiorrespiratório. Bom, para além disso, nós temos o grande aumento no volume vocal. Ele berra, né? Tire o nome da minha esposa da sua boca. keep my wife's name out your Ele tem o aumento do volume vocal. Se você pegar na tabela, tá certo, de pesquisas emocionais relacionadas à voz, que aparece lá no Getting to the Truth, também no protocolo Scans, você vai observar que a emoção mano, é Aruan Henrique Félix meu nome, mano. Eu tenho um Henrique aí no meio. de raiva, sim, apresenta um aumento no volume vocal. Quando há manifestação da raiva, a gente consegue observar por vias, né, por observações na voz. Alteração no Então, fluxo sim, tem um grande respiratório. indicador de raiva aqui. Angel. keep my wife's name. A gente tem a movimentação do queixo. Ele dá a impelida de queixo, né? Ele tá aqui olhando pro Chris Rock, ele vai falar pro Chris Rock, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, latilho, nome e tal. Essa impelida de queixo, esse gesto de elevar o queixo, a elevação de queixo, o AD53 é um sinal tipicamente associado à sensação de superioridade ou à sensação de dominação, mas novamente, quando a gente observa comportamentos que nós temos pareados com outros também, com outras espécies, a gente entende que elevar o queixo ou impelir o queixo é um tipo de comportamento muito utilizado também em contextos de desafio e disputa de dominância ou disputa de superioridade. Você vê isso também em contextos com grandes mamíferos, por exemplo, cangurus quando vão disputar um território ou quando vão disputar uma fêmea, leões, até mesmo lobos, é muito comum a elevação ali da região da cabeça, tanto nos seres humanos como nos animais, em contexto de dominação. Quando sua mãe, quer demonstrar superioridade perante o outro, é muito comum que eleve-se nessa região aqui, uma espécie de provocação. E aí? Faça elevar cosmos do seu coração. Você vê muito isso em briga de bar, né? E aí, meu irmão, vai fazer o quê? E aí? O cara querendo Qual parecer que é a superior ao outro. Enfim, novamente, é um comportamento também muito associado ao nosso instinto combativo. E de dominação. I'm going to. E assim que ele fala, nós temos o pressionar de lábios, a tensão na pálpebra inferior e a tensão na pálpebra superior. Mano, eu queria muito que o Chris Rock, numa hora dessa, pegasse e falasse assim: você vai fazer o quê?
Tipo, e se eu não fizer? Você vai fazer o quê? Salve, manda, salve. Nossa, ia ser um pega pra capar do caramba. Tire o nome da minha esposa da sua boca! Você vê que o lábio dele até chega a tremer, o que indica pra gente uma grande emoção de raiva, uma grande sensação. E pra finalizar, uma pergunta que fizeram, uma resposta bem simples. O cara tava rindo no começo do vídeo, e logo em seguida ele vai lá e dá um tapa no Chris Rock. Eu consigo te explicar isso aqui. Porque pra ele tava de boa, aí ele foi, olhou pra mulher dele, viu que ela ficou chateada, pegou a dor dela e foi lá e descontou no cara. É isso. Você é também lindo. Literalmente é isso. Salve, Boninho. Tamo junto. Agora, é nóis. Obrigado por alegrar meus Tamo dias, junto. cara, Boninho. Eu tenho quase certeza que é isso. Ele tava de boa, olhou pra ela, viu que ela não se sentiu confortável na piada, foi lá e quis tirar satisfação com o moleque. Ele ficou com raiva. Peraí, ele riu e ficou com raiva? Isso não é incongruente? E a resposta que eu tenho pra te dar é que não. A emoção humana, né, as emoções humanas são muito complexas, muito complicadas, como eu sempre falo desde o começo do Metaforando. A gente analisa comportamentos emocionais, comportamentos momentâneos, sinais, alterações vocais, gestos, expressões faciais, alterações, ruborização de pele. A gente analisa sinais não verbais e sinais inatos momentâneos. A gente não consegue entender a história por trás deles. Não dá pra ler a mente da pessoa e saber a motivação, tá certo? Entendi. Qualquer um que vá além disso e tente falar que dá pra prever, ali saber ler a mente da pessoa com base... Essa pessoa provavelmente está muito mal intencionada dizendo isso. O que a gente pode dizer é, no primeiro momento, o Will Smith demonstrou expressões faciais de felicidade, deu risada, e no segundo momento ele demonstrou raiva. É isso, não tem muito mais do que falar sobre isso. Eu acho que tem, é só... No primeiro momento ele tava olhando pro cara... E antes dele ir lá tirar a satisfação, ele olhou pra mulher dele pra ver se tava tudo bem, a piada. É isso. Certo? Um outro ponto que reforça pra gente a ideia de que essa teria sido um descontrole dele foi o fato do Will Smith ter ganhado o Oscar e no seu discurso ele fazer uma espécie de meia-culpa, pedindo desculpa ali aos colegas, né, aos membros da academia do Oscar, dizendo que ele gostaria de ser convidado para outras premiações. Então, poderia ser aí, novamente, indicador. Mano, inclusive ele tem uma fala que ele falou ali que é muita verdade. Que ele pegou e que parece que foi o Denzel Washington que falou pra ele. Foi uma das frases mais fodas. Hoje, um beijo. Chegou. Beijo pra você, Nescau. Foi uma das frases mais fodas que eu escutei até hoje. Como é que é? Quando... Frase Will Smith, diabo. Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o diabo irá te procurar. É foda isso, né? Se você for parar pra analisar essa frase. Porque, mano... Se colocar ela... Pra Rondônia. Salve pra Rondônia, tamo junto. Se a gente pegar essa frase e colocar em qualquer lugar, ela é muito verdadeira. Quando você se achar o pica, quando você conseguir o bagulho louco... É nesse momento que o diabo vai te procurar pra você fazer alguma merda. Não é não? Cara, é muito isso. Por exemplo, imagina, vou dar o exemplo do Felipe Neto. É totalmente um exemplo, gente. Ele tá lá, ele sabe que é o maior youtuber do Brasil. Ele pode ter um nariz empinado da porra, ele pode fazer qualquer uma. Porque o diabo tá procurando ele agora, mano. Cara, é muito papo reto essa frase, viado. É muito foda. Muito foda essa frase. De que ali ele teve de fato um descontrole real e não ensaiado. E uma outra questão seria também o que foi noticiado numa matéria de que Will Smith já estava incomodado com Chris Rock por uma piada que o comediante fez sobre também a esposa de Will em 2016 em outra... Então, isso aí eu fiquei sabendo depois que já não era a primeira vez que ele pegou e fez uma piadinha dessa com a mulher do Will Smith, mano. Aí é foda, né? Porra, muda o repertório aí, troca o disco. Apresentação em outra cerimônia, tá certo? Ele disse, né, fez uma piada à esposa de Will. E segundo uma notícia e as fontes por trás dessa notícia, Will já estava bravo com Chris Rock desde aquela época. Isso teria sido a gota d'água para ele, para descarregar no Chris. E por fim, em resumo, podemos dizer que no começo, justamente quando tem a piada com a esposa de Will, ele demonstra sim sorrisos de felicidade genuína. E até mesmo depois do tapa, Chris Rock não apresenta uma reação genuína de raiva. Ele fica sim estarrecido, até mesmo seu comportamento muscular fica mais travado, em estado de alerta. Isso poderia significar que ele já... Ele fica meio em itálico, né? Ele fica meio, tipo assim, ele fica meio assim, né? Ó, como é que ele fica? Ele fica meio de ladinho, ó. Tortão pra esquerda, né? Ele fica meio tortão, mano.
Estranho. Muscular fica mais travado em estado de alerta. Isso poderia significar que ele já esperava aquele tapa ou que aquilo foi combinado? São duas coisas diferentes. Beijo. Uma coisa é você fazer uma piada e esperar que vá receber um ataque em retaliação, e isso pode evitar com que você demonstre expressões genuínas de surpresa. E a outra coisa é você combinar e ensaiar um tapa com uma outra pessoa, e também isso pode te levar... Ah, mas até eu levaria esse tapa aí dessa morena aqui. Que isso? A evitar expressões de surpresa. O ponto é, podemos falar das expressões faciais do comportamento facial, mas não cravar ali uma resposta definitiva. Conforme inclusive a própria academia, os próprios atores envolvidos na situação, o que podemos dizer é que esse evento foi um episódio lamentável na história do Oscar. Se a situação foi correta... isso aí, muitos de vocês, eu acho que isso aí não chegou no conhecimento de vocês. Mas deixa o João Vitor falar. Fala, João. Fala comigo. Vai beber água, mano. Por que tá aqui? Porque é uma das coisas que vocês não chegaram a ver. Mas quando o Will Smith deu o tapa, ele foi convidado a se retirar do evento. Mas ele não quis sair. Entendeu? Aí foi o Denzel Washington fala com ele. Foi outra pessoa também. Por isso que ele pediu desculpas depois. Ele deu o tapa. A premiação seguinte ele ganhou como melhor ator. Aí ele pediu desculpa. Então ele já tinha sido convidado a se retirar, só que ele não foi. Não quis ir. Se a situação foi errada, aqui no vídeo a gente não fala sobre isso, como eu falei, a gente vai falar apenas sobre linguagem corporal, mas eu quero ouvir de você, o que você achou dessa situação? Ensaiado? Real? Golpe de marketing? Você acha que o Chris Rock estava errado? Você acha que o Will Smith estava errado? Comenta aqui, eu quero saber o que vocês acharam. E mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal Metaforando e não deixe de curtir esse vídeo para receber conteúdos como esse sempre que eles forem publicados. Também te recomendo assistir essas duas análises que eu separei para você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Absurdo, mano. Sei lá. Eu, pelo menos, achei absurdo.